Pai Celestial, abençoa-nos enquanto nos preparamos para ver este vídeo. Capacita-nos a recebê-lo com mente aberta e coração receptivo. Que ele seja uma fonte de esclarecimento e direção, guiando-nos nas decisões que tomamos. Capacita-nos a assimilar os ensinamentos com sabedoria e a viver de acordo com os valores que ele transmite. Que esta mensagem nos fortaleça espiritualmente e nos ajude a ser luz para os outros. Amém. Quantas vezes também foi triste ser quem você é? Quantas vezes você teve dificuldade de morar em você? Foi penoso. E quem olhava de fora não imaginava quão desconfortável estava ficar ali em você. E porque estava desconfortável ficar em você, o que você fazia? Jogava pedra para todos os lados, chamava atenção. Que também assim acontece. Quando eu estou infeliz, às vezes eu tenho uma necessidade de ver as pessoas infelizes também. Eu lhe desafio a pensar, quando você já foi capaz de fazer isso? Porque eu já fiz isso. Não tenho nenhum receio de admitir aqui para vocês que, em alguns momentos, o meu sofrimento foi tão grande que eu queria que todo mundo que estivesse ao redor sofresse também. Sabe por quê? O sofrimento, quando não é vivido na perspectiva da santidade, ele nos torna cruéis. Mas o sofrimento, quando vivido na perspectiva da santidade, ele nos torna solidários e fraternos. Imagine uma situação muito simples, só para você entender o que eu estou dizendo, entender um pouquinho melhor. Digamos que o voo que você iria embarcar agora, ou o ônibus que iria sair agora, deu problema só com a sua passagem. Você olha para o lado e você sai perguntando, o seu está certo? Deu problema com o seu? Reconheça, tudo o que a gente quer é encontrar alguém que esteja vivendo o mesmo problema que a gente. Porque é uma forma que a gente tem de despejar aquilo que não está cabendo dentro de nós. É uma forma de pensar, não é só comigo. Sim, às vezes, quando eu estou infeliz, eu não moro bem dentro de mim e eu me torno um péssimo vizinho para as pessoas. Estou falando dessa casa aqui, minha gente. Eu não estou falando da casa de paredes que eu tenho, que você tem e que agora nós estamos cada um nela. Não, eu estou falando dessa casa que é corpórea, que é espiritual, que é emocional, que às vezes, porque eu não estou feliz dentro dessa casa, eu saio por aí fazendo de tudo para que as outras pessoas também não se sintam. Aí eu vou lá, falo mal do cabelo dela, falo mal da foto, falo que ela está gorda, eu falo que ela está magra, eu falo que ela fez aquilo para aparecer, eu falo porque de alguma forma eu quero que a minha infelicidade se manifeste. Quando você percebe que você está no eixo da sua verdade, que você está convivendo bem com você, você se torna muito mais um instrumental de favorecimento à vida do outro do que um instrumental de obstáculo. Quando eu estou feliz e bem acomodado no corpo que eu tenho, no corpo que eu sou, na vida que eu escolhi viver, eu fico mais fácil para as pessoas, eu fico uma pessoa mais simbólica, menos diabólica, mais atenta àquilo que eu posso melhorar para o mundo afora. É tão bonito isso, minha gente, quando nós descobrimos que o fato de você viver bem em você lhe faz querer promover isso também em quem passar na sua vida. Isso é vida de santidade. É quando você descobre que você não é perfeito, que você não é perfeita, mas que você é convidada a buscar os recursos da sua humanidade para que você tenha condições de ajudar quem passar pela sua vida. Com uma palavra que você diz, às vezes, ou com o silêncio que você permite. Em muitos momentos, nós precisamos oferecer ao outro o que a gente tem de melhor. É aquele momento de esforço que você pensa, essa pessoa está passando pela minha vida agora, eu quero que ela receba o melhor de mim.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu precisei fazer um procedimento. Vocês sabem que eu enfrento esse problema no ouvido. Eu tenho uma doença chamada síndrome de Meniere, doença de Meniere. E existe uma possibilidade de fazer uma aplicação de corticoide no ouvido, intratimpânica, e precisa ir para um centro cirúrgico, aquela confusão toda. E eu fui lá, fui para o hospital para fazer, e de repente não tinha aprovação do meu plano ainda, e eu tinha pressa, que eu tinha que vir embora para Taubaté, que eu tinha uma live. E de repente eu me vi ali, já na sala de espera para ir para o centro cirúrgico, sem a possibilidade de ir, com toda aquela possibilidade de se desfazer tudo que eu esperava que iria acontecer. E aí estava diante de mim uma menina que entrou dentro. E sabe quando você vê que a pessoa te admira? Ela falou assim: ai, Padre Fábio, que emoção, que satisfação de ver o senhor de pé. E eu já falei: olha, me desculpe que eu não estou no meu melhor dia, não estou no meu melhor momento, obrigado pelo seu carinho, gostaria até de ter disposição, mas não estou, ponto. Não tratei mal, não fiz nada. Aí depois veio a menina lá de fora, que estava tentando melhorar a situação para mim, eu falei a mesma coisa para ela: vou embora, não posso esperar, não sei o quê. Enfim, aí deu tudo certo, eu fui, fiz o que eu tinha que fazer, não consegui vir para Taubaté, não deu tempo, fiquei por lá, fiz a minha participação lá. E depois que tudo terminou, gente, me deu uma sensação de fracasso. Eu não tratei ninguém mal. Eu tenho consciência disso. Eu tenho ficado cada vez mais atento a isso. Eu já tive muitos rompantes de raiva na minha vida, muitos, dos quais eu me arrependi amargamente. Eu sou muito a flor da pele, então eu me emociono muito rápido. Eu me irrito muito rápido, eu amo muito rápido, tudo em mim muito rápido. Então eu preciso ter um cuidado muito grande com as minhas emoções, porque eu posso ter uma explosão ali, do nada. Eu não tratei ninguém mal, eu tenho consciência disso. Mas como aquilo me fez mal? Eu fiquei pensando. Eu estava ali, aquelas pessoas queriam me servir da melhor forma, só que existiam impedimentos técnicos para que as coisas acontecessem exatamente como eu queria. Faltou uma programação minha, talvez, de ter avisado antes que eu precisava fazer aquilo. E o que eu ofereci àquelas pessoas não foi deselegante, não foi deseducado, mas eu tinha consciência de que não foi nada do que eu poderia oferecer. Eu pergunto para você, isso deveria me incomodar? Sim, a mim incomoda. E eu nutro sempre que posso esse desconforto, sabe por quê? Porque quando a situação começar a se configurar de novo diante de mim, eu me lembro: opa, um dia eu agi assim e me arrependi. Naquele momento as pessoas estavam passando por mim, não sei se eu teria uma nova oportunidade de revê-las, e eu não ofereci aquilo que eu gosto de oferecer aos outros. No fundo do meu coração, eu não sou perfeito, mas eu quero, diariamente, viver o meu compromisso com a santidade. Sem estereótipos, sem caricatura, nem eu sei que eu não tenho cara de santo, não tenho postura de santo, mas aqui dentro. Eu quero ter um comportamento, uma forma de ser e de agir que me coloque no eixo daquilo que eu tenho de melhor. Eu não ofereci a ela o que eu tenho de melhor. Que é aquilo que minha mãe me ensinou, que a religião me ensina todo dia, que é bom quando você é uma pessoa alcalina. Tem muita gente ácida. Os ambientes são emocionalmente ácidos, e o ácido, o lugar ácido, ele é propício ao nascimento do câncer. O nosso estômago, quando ele está excessivamente ácido, quando você tem aquele refluxo, nada é mais desconfortável. Jesus fala assim: felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. Naquele momento, o meu coração não foi pobre. Por quê? Porque ele estava cheio de pretensões de que as coisas acontecessem exatamente como eu estava prevendo. O meu coração não estava pobre. Ele estava cheio de planos e de projetos que eu julgava não poder perder.
Felizes os mansos, o seu prêmio será a terra. Eu não fui manso. Em muitos momentos da minha vida eu não fui manso. Em muitos momentos eu permiti que a minha ira viesse à tona, que a minha pior parte se manifestasse, falasse por mim. Eu feria as pessoas, eu oferecia a elas aquilo que eu tinha de mais nocivo, de mais machucado, de menos purificado. Sim. A mansidão é uma virtude que, quando alguém que a possui chega perto de nós, imediatamente nós somos contagiados. Ser santo é isso, é você buscar no seu comportamento observar aquilo que lhe retira a mansidão. Porque em algum momento começa, em algum momento a ira vai tomando conta, você percebe que você vai sendo dominado pelo sentimento, que vai se avolumando, e se você vai nutrindo, e é por isso que é muito importante a gente ter do lado as pessoas que vão nos alcalinizando. Aqui dentro dessa casa, a intimidade ela é construída com muita verdade. Então toda vez que alguém está percebendo que o meu pior está vindo para fora, vem cá e alcaliniza. A mesma coisa eu. Quando eu percebo que o pior das pessoas está sendo estimulado, eu vou lá com a minha presença e tento amenizar. Isso para mim é santidade. Isso é viver uma família. Isso é viver em santidade familiar. Nós não somos perfeitos, mas a gente busca. Toda vez que a mansidão está fazendo as malas para ir embora, a gente fala, opa, vem cá. Lamentavelmente, naquele momento do hospital eu estava sozinho. E ali eu reconheci como que para ser uma pessoa melhor você precisa estar bem acompanhado. Uma pessoa que me escreveu aqui, ela disse assim: padre, eu moro fora do Brasil há 5 anos, e eu preciso muito da sua ajuda. Por mais que eu tente, eu não tenho conseguido perdoar. Eu sou fruto de um relacionamento da minha mãe com um homem casado, e ele decidiu viver a vida dele com a família dele. E minha mãe refez a sua vida com uma outra pessoa. Eu nunca aceitei o envolvimento da minha mãe com essa pessoa. E talvez por medo de perder a atenção dela, só que isso não aconteceu. E desde cedo, desde muito criança, eu sofro muito com isso. Minha mãe teve outra filha, percebi que começaram a me menosprezar por não ser um fruto do relacionamento deles. E meu padrasto, que não gostava que minha mãe fizesse muita coisa para mim, tornou-se uma pessoa muito difícil. Eu não podia estudar em escola particular, diferente da minha irmã que podia. Eu passei em 2 faculdades públicas, fiz as 2 porque eu não queria perder. E mesmo assim, só sofri cobranças de minha mãe e de minha irmã. E minha irmã sem nenhuma cobrança. Sempre a vida dela facilitada e a minha vida sempre mais difícil. Hoje, padre, eu estou fora de casa por decisão própria e fico nutrindo dentro de mim um sentimento muito ruim pela minha irmã. Um sentimento de ódio mesmo. E quando me pergunto se quero ter filhos, eu digo que não. Eu tenho medo de fazer o mesmo com eles. Padre, eu preciso da sua ajuda para conseguir superar tudo isso. Minha filha, toda vez que nós temos uma história difícil, você tem razão. É muito comum que uma pessoa reproduza no outro a vida difícil que teve. É por isso que a gente precisa se curar do que viveu, do que experimentou. Porque senão nós nos tornamos continuadores, né? Daquilo que tanto foi penoso para nós. Toda vez que eu não sou capaz de assimilar uma dificuldade vivida, eu posso fazer repercutir nos outros a dificuldade que eu não soube assimilar. A gente perde muito tempo em não perdoar, porque o perdão é justamente a oportunidade que a gente tem de viver uma reconciliação que tem várias dimensões. Um dos aspectos dessa reconciliação é eu me reconectar comigo. Você sabe qual que é o grande estrago? O outro quebra dentro de mim uma harmonia. Pode ser que você esteja pensando que a sua falta de harmonia seja com a sua irmã. Não.
é muito mais profundo. A sua falta de harmonia com a sua irmã é uma consequência da harmonia que a sua irmã conseguiu quebrar dentro de você. Claro, pode ser que a sua irmã nem fosse consciente disso, mas quando o seu padrasto e sua mãe privilegiavam a sua irmã, ela naturalmente retirava dentro de você a sua autoestima, o seu respeito por você. Então é isso que primeiramente precisa ser arrumado. Não adianta você viver um movimento que te leve para fora, para ir ao encontro dessa irmã, se esse movimento não foi feito ainda dentro de você. É uma reconciliação pessoal. Você perdoar a vida, sabe? Perdoar-se por não ter sido capaz de enfrentar, blindar-se de todas essas maldades que fizeram com você. É reconciliar-se, sair da condição de vítima, né? Porque também ninguém ganha nada sentindo-se o coitadinho, o pobrezinho da história, o que foi maltratado, o que foi isso, o que foi aquilo. Nunca vi uma pessoa se tornar grandiosa, vencedora, alimentando o espírito de vítima. Esse primeiro movimento que você faz é de correção daquilo que você permitiu ser quebrado. Uma coisa é alguém entrar na minha casa e jogar uma peça preciosa no chão. Outra coisa é alguém entrar na minha casa, me fazer segurar a peça preciosa e me mandar jogar no chão e eu obedecer. O primeiro estrago que geralmente fazem com a gente é esse. Nos fazem desprezar aquilo que nós temos de mais precioso. Isso é terrível. O desprezo do outro por mim, a arrogância do outro comigo, ou a injustiça do outro para comigo, faz com que eu viva justamente uma quebra interior. E depois, eu acabo achando que a minha dificuldade é com o outro. Não, a primeira dificuldade que eu tenho é comigo mesmo. Eu preciso corrigir isso aqui. O estrago que eu fiz em mim, porque eu acreditei no desprezo do outro. Aí você pode dizer, pai, mas como é que a gente evita isso? É difícil quando você está falando de uma criança que não tem os filtros que um adulto tem, por exemplo. Um adulto tem filtros que a criança não tem. Então a criança é fortemente atacada e ela não tem muita imunidade para receber os ataques. Então ela registra tudo. Agora, à medida que nós vamos nos tornando conscientes, a gente precisa ter coragem de colocar essa blindagem para que o outro não nos destrua com aquilo que fala, com aquilo que pensa sobre nós. É por isso, minha filha, que agora você tem que viver o processo terapêutico de curar-se para depois ter condições de perdoar sua irmã. Não insista em perdoar sua irmã se antes você não perdoar-se. O movimento é sempre de dentro para fora. Às vezes você fica achando que precisa perdoar o outro, quando na verdade você precisa perdoar é a si. Perdão ao outro vai ser uma consequência natural. Reconcilie-se consigo e vai ser mais fácil você conviver com os outros. Às vezes a nossa convivência com o outro é muito difícil porque nos faltam os instrumentais para uma convivência saudável com a gente. E a vida é muito curta, né? Para a gente desperdiçá-la, para a gente não aproveitá-la. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de colocar as nossas escolhas um contexto favorável ao nosso crescimento. Escolha o que hoje lhe edifica. Em vez de escolher remoer o ódio, escolha livrar-se dele. Em vez de ficar aí remoendo as coisas ruins que lhe disseram, escolha ler uma coisa boa que vá substituir essas informações. Em vez de ficar vendo imagens que lhe trazem tristeza, decepção,
que reacendem as decepções, veja uma coisa boa. Prenda os seus olhos em alguma coisa que seja bonito, como essa imagem que está aqui. A contemplação, né? Quando nós vamos a um lugar onde tem beleza, o que acontece com a gente? A beleza que está de fora, quando contemplada, ela passa para dentro de nós. É por isso que nos faz tão bem ir ver um bom filme, ficar diante de uma pintura, de uma escultura. A arte tem efeito em nós. O que está de fora harmoniza o que está de dentro. Escolha isso. Escolha a parte que lhe faz bem. E naturalmente aquilo que lhe destrói vai perdendo a oportunidade de lhe destruir. A semente tem o dom de ser árvore. Ela não precisou fazer nada para receber aquele dom. Todas as possibilidades da árvore estão condensadas na semente. Mas ela terá que passar pelo processo da tarefa. Isto é, vai ter que cair num solo propício, vai ter que receber a chuva, vai ter que permitir morrer para nascer árvore. Essa é a tarefa da semente. E que nós muitas vezes ajudamos a cuidar. Se você quiser uma árvore na sua casa, você planta desde pequenininha e você vai trabalhando aquela semente que foi plantada para que ela venha a ser a árvore que ela pode ser. Todos nós somos dotados deste dom. Eu nasci para ser livre. A liberdade me foi concedida como um dom irrenunciável. É irrenunciável, não tenho como dizer eu não quero esse dom, está em mim. Agora, eu terei de lutar no meu dia a dia para alcançar esse estado de livre. De homem livre. Você de homem livre, de mulher livre. Porque nós vamos ficando amarrados em muitas coisas. São muitas as situações humanas que vão prejudicando a nossa liberdade. A começar pela nossa educação. Porque quando nós nascemos, nós somos entregues a uma família. E as famílias não são perfeitas. Os nossos pais não estudaram psicologia para poder nos educar. Eles erraram muito conosco. A gente não reclama não, a gente só chega à conclusão para a gente poder dar passos numa maturidade que depois nos permita corrigir o erro com os nossos filhos. Quantos de nós trilhamos um caminho que não era o nosso? Somente para agradar pai, somente para agradar mãe? Quantos de nós repetimos uma história triste porque a gente ficou acorrentado nos defeitos dos nossos pais e depois a gente reproduziu exatamente os mesmos erros deles? Então, a liberdade interior a gente começa a cultivar toda vez que nós temos a feliz oportunidade de passar pela vida de quem nos faz livres. E por aí a gente encontra muita gente com essa boa vontade de nos ver com amor, de nos ver com liberdade, de olhar para as nossas possibilidades, identificá-las e nos ajudar a fazer florescer. São os verdadeiros amores, né? Os verdadeiros amigos, os verdadeiros vínculos. O amor entre amigos é o último estágio do amor, na minha compreensão. Eu compreendo aquele evangelho que Jesus é colocado diante de umas questões que aqueles que estavam ao redor fizeram. Jesus, a mulher é casada com esse, depois que ele morre, ela casa com o irmão dele. Quando esse povo morrer todo, de quem que ela vai ser esposa? E Jesus diz que isso não é importante mais. Eu acredito que no último estágio do amor é a fraternidade. Pai e mãe experimentam isso com o passar do tempo, quando a mãe deixa de exercer o papel de mãe na vida do filho, quando ele não precisa mais daqueles cuidados que ele precisava antes, a relação vai modificando, vai virando amizade. Até o casamento é assim. Com o tempo isso vira uma amizade bonita. Todos aqueles calores da sexualidade já estão acomodados, né? Tomara que dure bastante no seu casamento, né? Mas você pode ter certeza que o que vai segurar a relação ao final é essa fraternidade que se estabelece. O amor um pelo outro, o respeito, a admiração. Então, toda vez que passa pela nossa vida um amor fraterno, verdadeiro, sem os interesses da sexualidade, toda vez que você é olhado de maneira fraterna por alguém, ele extrai o que você tem de melhor e você fica mais livre. Tão bom a gente ser olhado com esse olhar que liberta a liberdade interior que a gente tem.
pessoas que nos fazem livres, porque tem algumas que são especialistas em nos aprisionar, não é? Basta olhar para a gente, tem tanta expectativa no olhar dela, que a gente não suporta o peso do olhar. Há algumas pessoas que às vezes dizem, você não gosta de mim? Você escuta muito isso, né? Não é que a gente não gosta não, é que o outro nos olha com tanto peso, que a gente não tem muito prazer de ficar perto. A gente precisa se educar para que a gente seja um promotor de liberdade interior do outro e naturalmente a gente promova essa liberdade em nós também. Porque é muito triste ser amarrado nas suas necessidades, nas suas mazelas. Jesus era especialista em quebrar o poder das cadeias que impediam aquelas pessoas de serem elas. Quanto mais livre você for, maior será a sua capacidade de amar, maior será a sua capacidade de ser mãe, sem ser vítima dos seus interesses, de você olhar o seu filho como alguém totalmente diferente de você. Que às vezes, porque não somos livres, nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Isso não é amor não, isso é projeção. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrados. Nós não podemos perder tempo em ficar amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas, ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. Porque às vezes a gente fica acomodado, né? Não tem qualidade de vida. Toda vez que eu fico limitado àquilo que eu já alcancei de mim, a minha vida vai perdendo a graça. O bom é eu sentir que eu estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.